Evangelho de Mateus, capítulo 26, nós vamos ler 3 versículos, o 14, o 15 e o 16. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse: que me quereis dar, e eu vos entregarei. E eles lhe pesaram 30 moedas de prata, e desde então buscava oportunidade para o entregar. Amém? Feche seus olhos, Senhor. Pai amado e querido, nós pedimos, ó Deus, a tua graça, a tua misericórdia, Pai. Mas nós queremos, ó Deus, também te pedir que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor venha, ó Deus, através da tua palavra, ó Deus, falar aquilo que nós precisamos hoje de ouvir. Pai, nós já sabemos, já conhecemos a tua palavra, mas hoje nós queremos ouvir, ó Deus, algo especial da tua parte. Não aquilo, ó Deus, que vai satisfazer o nosso ego, mas aquilo, ó Deus, que nós necessitamos de ouvir. Mas isso nós queremos, ó Pai, ouvir do Senhor. E a revelação, Pai, que venha do Senhor. É o que nós oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, dando glória a Deus. O tema dessa mensagem que nós vamos compartilhar hoje, na verdade, o tema é uma pergunta: qual é o preço de Jesus? Pergunta para o irmão que está do teu lado: qual é o preço de Jesus? Pergunta para o outro lado: qual é o preço de Jesus? Como nós acostumamos dizer, tudo nessa vida tem um preço. Amém? Tudo nessa vida tem um preço. Então nós precisamos saber qual é o preço de Jesus para você, para nós. E no início do ano, a minha filha, Deus mostrou ela através de um sonho a respeito do arrebatamento da igreja. E Deus mostrava a ela que nós estávamos em uma igreja. A igreja estava lotada, a igreja estava cheia de servos de Deus, de filhos, de escolhidos assim como nós. E de repente aconteceu o arrebatamento. E só que Deus mostrava que subia apenas uma meia dúzia de pessoas. Aconteceu o arrebatamento e a igreja ficou cheia, continuou cheia. E isso desde lá, eu comecei assim a entrar em crise com isso. Nós como líderes, nós como servos de Deus, nós como pastores, nós temos sim a obrigação de nós ensinarmos os nossos liderados a respeito da importância de buscar Jesus de forma séria, de forma que Ele merece, de forma pela qual Ele veio para nos salvar. E o que nós não podemos aceitar é que quando Jesus vier buscar a igreja continue lotada de pessoas. A igreja precisa de continuar cheia de cadeiras, não de pessoas. Meus queridos, Judas, ele vende a Jesus. Eu sei que muitas pessoas, nem crente precisa ser para saber disso. Por quanto que Judas vendeu Jesus? Nós sabemos que foram 30 moedas que ele vende Jesus. Pessoas não crentes sabem, falam a respeito de Judas, do traidor, daquele que não valorizou Jesus, que vendeu Jesus. Mas será que nós, hoje, nós temos valorizado Jesus? Como nós temos sido como servo de Deus? Como nós temos sido como um chamado, como um escolhido de Deus? É importante. Qual o preço de Jesus? Qual o preço que nós decidimos a pagar pelo Evangelho de Cristo? Será que Jesus Cristo, Ele foi à cruz, Ele morreu para levar apenas meia dúzia de pessoas? Jesus Cristo, Ele morreu para nos dar vida, para levar a sua igreja, para levar consigo todas as nossas dores, nossos sofrimentos, também nossos pecados. E se Ele morreu para isso, nós precisamos fazer jus a isso. Nós precisamos de valorizar a trajetória de Jesus, o preço que Ele pagou pela minha vida, pela sua vida naquela cruz. Nós não podemos de maneira alguma fazer assim como Judas, chegar simplesmente, está aqui,
vender Jesus. Meus queridos, e quando Deus mostra a minha filha a respeito do arrebatamento, Deus mostrou que a igreja estava cheia. A igreja estava cheia. E nós sabemos que nós trabalhamos na visão, seguimos a visão do MDA, a visão tremenda, e sabemos que pelo menos 90%, ou até um pouco mais de 90% das pessoas que estão dentro da igreja estão numa célula, estão sendo cuidadas numa célula. Mas o que eu vejo? Que não adianta estar dentro da igreja. Eu vejo que não adianta somente estar dentro de uma célula, sendo cuidado, sendo discipulado. Nós precisamos valorizar o que Jesus fez por nós. Isso vai fazer a diferença na nossa vida como servo de Deus. Infelizmente, existem muitas pessoas fazendo da mesma maneira, vendendo a Jesus. Mas, pastor, o que faz? O que pode levar uma pessoa a vender Jesus? Eu quero que você acompanhe comigo no versículo 14, que diz assim: então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes. O que eu vejo que leva uma pessoa a vender Jesus é o bem-estar dessa pessoa com a sociedade, ou o seu bem-estar. O seu bem-estar é estar no meio de pessoas influentes, pessoas de renome, mas que não querem nenhum tipo de compromisso com Deus. Judas, ele queria estar bem com todos, ele não queria ficar mal com ninguém, ele queria estar no meio de pessoas influentes. Ele estava com Jesus, andava com os discípulos, mas somente para tirar algum tipo de proveito. Ele não estava ali para fazer parte de uma obra de Jesus. Ele estava ali querendo tirar algum proveito da situação, do momento onde ele estava. Ele queria estar bem com a sociedade. Ele não queria saber se os sacerdotes queriam o mal de Jesus ou não. Ele queria saber somente do seu bem-estar. Mas isso são pessoas que querem hoje ficar bem com todo mundo. Existem pessoas que, para ficar bem com todo mundo, não se importam se estão ficando mal com a liderança, se estão ficando mal com o seu discipulador. Quer ficar bem com todo mundo, não quer saber se tem um compromisso sério com a visão, com o ministério. São pessoas que não querem saber se estão vendendo Jesus ou não, se estão vendendo a liderança ou não. Ela quer saber do seu bem-estar. Afinal de contas, eu sou um líder, afinal de contas eu sou um pastor, afinal de contas eu sou um supervisor. Eu preciso ficar bem com todos. Lá em 2 Reis 20 fala a respeito da doença e da cura de Ezequias. Ali quando o profeta Isaías chega para Ezequias e diz: coloca a tua casa em ordem, porque você vai morrer, você não vai viver mais. E quando Ezequias ele volta para Deus, fala com Deus, como todos nós sabemos, ele ora, conversa com o Senhor. E ali ainda, dentro do pátio, Deus fala para Isaías, volta e fala para Ezequias que ele não morre mais. Eu acrescento 15 anos na vida dele. Eu fico imaginando a ideia, a cabeça de um homem, de um profeta, de um homem que foi usado tremendamente para profetizar, foi o que mais profetiza a respeito da vida de Jesus. Eu imagino assim como que Isaías podia falar, pensar: mas eu sou um profeta, vai ficar mal para mim? Eu acabei de falar para ele que ele iria morrer, e como é que eu vou ficar agora com ele? Como é que vai ficar a minha reputação agora para o rei? Lá em 2 Samuel 7 fala a respeito de Davi e Natã. Quando Davi chega para Natã e fala: Natã, eu sinto um desejo de construir uma casa para o Senhor, uma casa para Deus. Eu vejo que ele tem habitado em
em tendas, ele não tem uma casa, eu moro numa casa de cedro. E Natan deixa se envolver com o desejo de Davi e fala para Davi: o Senhor é contigo, seja feito como tu queres, seja feito como está no teu coração. E naquela mesma noite, Deus chama Natan e fala: Natan, nada disso, volta lá e fala com Davi que ele não vai me edificar casa nenhuma. Davi, ele tem as mãos manchadas de sangue, ele não vai edificar. Eu fico imaginando como é que fica um profeta. Mas Senhor, como que eu vou falar para ele? Eu acabei de falar que ele podia sim fazer tudo aquilo que estava no coração dele. Ainda falei que o Senhor era com ele. Como que eu vou ficar no meio da sociedade? Cadê o meu crédito com ele, com o rei? Meus queridos, não se preocupe com o que as pessoas vão pensar de vocês. Se preocupe em valorizar o sangue que Jesus verteu na cruz pela sua vida, por você. Pode aplaudir o Senhor. Segundo ponto que eu vejo que pode levar uma pessoa a vender Jesus, está no versículo 15. E disse: que me quereis dar? E eu vos entregarei. E eles pagaram-lhe 30 moedas de prata. O que eu vejo aqui, que faz uma pessoa vender Jesus, é a estabilidade financeira. Judas, ele não quis saber o que Jesus Cristo ele representava para ele. Ele queria saber da sua estabilidade financeira. E quantos hoje estão na igreja ou até envolvidos na obra de Deus, de repente até pastoreando igrejas, supervisionando, só pensando em estabilidade financeira. Quantas pessoas hoje aceitam Jesus, vêm para Cristo, pensando somente em estar bem financeiramente, pensando em estabilidade financeira. Se nós queremos isso na igreja, nós estamos no lugar errado. Para você ser estável na tua vida financeira, você precisa trabalhar. O Senhor falou que vai fazer você prosperar com todas as obras das tuas mãos. Não é dentro da igreja que você vai arrumar isso, não é dentro da igreja que nós vamos arrumar isso. Mas Judas queria estabilidade financeira. Que me quereis dar? Judas estava preocupado com o que ele iria ganhar e não com o que Jesus representava para ele. Ele não queria saber de Jesus, ele queria saber do que Jesus iria dar, o que ele iria ganhar com a venda de Jesus. Aí ele pergunta: o que me quereis dar? Judas estava falando assim: eu vendo por qualquer preço. Eu vendo por qualquer preço. Quantas pessoas estão vendendo Jesus por qualquer preço, por qualquer oferta do mundo? Meus queridos, o meu Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz pela minha vida, pela tua vida, ele não é peça em leilão, ele é algo precioso, ele é uma joia preciosa, ele não está à venda. Ele não está à venda. Se você parar para observar, hoje não tem sido diferente disso. Basta às vezes uma proposta de trabalho e lá vai Jesus. Basta uma proposta e as pessoas não pensam duas vezes em vender e negociar Jesus. Ah, pastor, mas eu não troco Jesus por nada. Basta uma proposta de emprego. Basta às vezes uma mudança no horário do trabalho e pessoas estão dando um chute, largando Jesus de lado. Não estão não preocupadas com o que Jesus fez por ela na cruz, mas está preocupada com a tua vida financeira, com a sua estabilidade. Pessoas não pensam duas vezes em entregar. Afinal de contas, Jesus também não é tão importante assim. Jesus entende. O meu horário de trabalho não dá. O Senhor entende que eu preciso trabalhar. Meus queridos, a questão não é se você precisa trabalhar ou não. A pergunta é: qual é o preço de Jesus para você? Qual é o preço de Jesus? Quanto você está decidido a pagar por Cristo, para seguir o Evangelho de Cristo?
Nós pagamos tanto preço para servir a outros deuses, pessoas no passado. Quanto nós decidimos a pagar, pessoas hoje estão decididas a pagar o preço altíssimo para servir outros deuses. Pessoas decidem pagar preço alto por uma diversão qualquer, mas não querem pagar preço por Jesus. Ah, mas dá muito trabalho cuidar de vidas. Dá trabalho sim, porque você também dá trabalho. Ah, mas eu já sou pastor, mas pastor também dá trabalho. Ah, mas eu já sou supervisor, supervisor dá trabalho. Meus queridos, nós precisamos de valorizar o que Jesus Cristo fez naquela cruz por nós. Não dá para fazer de conta que isso aconteceu 2000 anos atrás e já acabou. Ele vive até hoje, meus queridos, e Ele tem cuidado da sua vida, da sua casa, da sua família, do seu ministério. O que seria do seu ministério se Jesus não estivesse nele? O que seria da sua família se Jesus não estivesse cuidando dela? O que seria da tua vida se Deus não estivesse sustentando? Então qual é o preço que você decide pagar por Ele? Qual é o preço que você decide pagar para servir a Ele? Algo que leva pessoas a vender, a trair Jesus. Terceira, falta de compromisso. Judas andava com Jesus, mas ele não tinha compromisso com a obra de Jesus. Ele andava, ele caminhava com ele, mas não tinha compromisso. E hoje, quantas pessoas estão vivendo da mesma maneira? Dizem que estão com Jesus, mas não querem compromisso com a obra de Jesus, com a obra do reino. Ou às vezes estão levando a obra de qualquer maneira, empurrando com a barriga. Nós não podemos levar a obra de Deus relaxadamente, nós temos que ter compromisso com a obra. Jeremias 48:10 diz: ai daquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Pastores, quem somos nós, quando não estamos com esse microfone na mão? Ministro de louvor, quem são vocês, quando estão sem esse microfone na mão? Instrumentista, quem são vocês, sem os instrumentos nas mãos? Líderes, quem são vocês, sem aquela folhinha nas mãos, na quarta ou na sexta-feira? Crentes, quem são vocês fora da igreja? Quem somos nós, onde ninguém está nos vendo? Será que nós valorizamos o preço de Jesus lá fora, onde não tem ninguém nos vendo? Ou só falamos isso aqui em cima ou aqui dentro da igreja? Qual o valor de Jesus? Quanto você decide pagar para servir a Jesus com excelência? Sabe por quê, meus queridos? A vida de muitas pessoas hoje não melhora nunca. Não vem resultado na sua vida. Estão sempre de altos e baixos. É porque estão empurrando a obra de Deus com a barriga, de qualquer maneira. E nós não podemos levar a obra de qualquer maneira. Nós precisamos de levar a obra de Deus com excelência. Levar a sério o que Jesus fez por nós naquela cruz. Não tem como nós empurrarmos a obra de Deus com a barriga e deixar ver o que vai acontecer amanhã. Nós temos que ter projetos, planos e compromissos com a obra. Judas, ele até estava com Jesus, mas somente na boca, somente com palavras e com seu corpo físico, porque o seu coração estava muito longe de Jesus. Lá em Mateus 15, versículo 8 diz, Jesus disse: este povo honra-me com os lábios, e o seu coração, porém, está longe de mim. Quantas pessoas hoje falam que amam Jesus, mas está muito longe de Jesus? Quantas pessoas falam que amam, estão dentro da igreja, mas somente com o corpo físico, o coração mesmo está longe? Não querem saber de um compromisso sério com a obra de Deus. Mas ainda bem que aqui nós temos uma geração de adoradores, amém, meus queridos? Aleluias! Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui ama Jesus? Eu acho que todos. Eu amo Jesus. Fala comigo, eu amo Jesus. Se você ama, fala, eu amo Jesus. Posso te fazer uma pergunta? Sim ou não? A maioria falou que sim. Se você ama Jesus, eu poderia perguntar no último mês,
Mas eu não vou perguntar no último mês, eu vou perguntar durante o último ano. Quantas vidas você ganhou para Jesus? Quantas almas você tem cuidado para Jesus? Quantas vidas? Será que você tem ido atrás das pessoas que estão sofrendo, precisando? E às vezes nós passamos e fazemos de conta que não estamos vendo. Quantas pessoas nós temos visto a fazer dessa maneira? Está indo eu e uma equipe, uns discípulos, todo domingo de manhã, lá em Noã, onde eu comecei para a igreja de manhã e comecei a observar pessoas muito cedo, 7 horas da manhã, aquela reunião de pessoas alcoólatras. 5, na outra semana eu passava tinha 7, depois tinha 10. Cada dia o grupo ia aumentando mais, de pessoas que já a sociedade não queria mais. Eu comecei assim, não consegui passar naquele lugar, sem parar. Eu falei, eu não vou fazer mais nada na igreja de manhã. Inclusive tem líderes abençoados que têm feito lá os cursos, têm ministrado curso maravilhoso na igreja. E eu falei, eu vou para lá. Aí a equipe que está indo comigo, meus discípulos, estão indo, nós levamos café, levamos leite, levamos pão e levamos a palavra de Deus para aquelas pessoas. Na semana passada, antes de a gente fazer o apelo, falou assim, eu não aguento mais essa vida, eu quero sair daqui, eu quero voltar para Jesus. Era afastado. Quantas pessoas hoje machucadas tem lá fora? Você vai perguntar, lá uns 10 que tem lá, todos eles são afastados. Magoado com pessoas, com líderes, com pastores, magoados porque trataram mal. Às vezes nós falamos tanto, nós amamos a Jesus, ajoelhamos nos pés do Senhor, nós amamos, nós te amamos, Senhor. E olhamos para a pessoa passando fome e não fazemos nada. Jesus disse o quê? Tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Tive frio e não me deste de vestir. São essas pessoas, Jesus está usando essas pessoas para depois te cobrar, vai te cobrar, isso vai ser cobrado a mim, vai ser cobrado a você. Será que nós temos compromisso com a obra de Deus? A obra de Deus não é só pregar. Deus sabe bem disso, o meu pastor está aqui, ele sabe bem disso, eu não queria. Ele sabe bem disso. Há quanto tempo ele vinha me motivando? Aderbal, você precisa sim, vai lá, abre o Tadel, vai lá dar um Tadel. Eu falei, não pastor, deixa o outro, eu quero ficar cuidando do povo. Eu não queria. Muitas pessoas acham que fazer a obra de Deus é pegar o microfone e vir pregar. Ficar na frente de um povo falando a respeito da história da Bíblia. Isso aqui todo mundo pode ler e todo mundo sabe. A televisão toda hora está passando, onde você liga, tem canais evangélicos, falando da história de Davi, falando da história de Moisés, de Josué. Todos já sabem, isso não precisa ensinar mais não. Nós precisamos de cuidar de pessoas que estão lá jogadas, que a sociedade não quer. É isso que nós precisamos. É ter compromisso. Muitas pessoas vendem Jesus. Acham que não estão vendendo. Falta de tempo. Quantas pessoas falam que não tem tempo para se envolver na obra de Deus? Tem tempo para bater papo na esquina, tem tempo para trabalhar, tem tempo para assistir televisão, tem tempo para as redes sociais, tem tempo para as viagens, mas não tem tempo para Deus. Nós precisamos de deixar a ficha cair. Precisamos de deixar a ficha cair. Balança o irmão que está do teu lado e vê se a ficha cai, vai. Meus queridos, e muitos hoje estão só esperando uma oportunidade para vender Jesus. Pessoas hoje só estão esperando uma oportunidade. Eu estou aqui na igreja, mas a primeira oportunidade eu saio. Quantas pessoas hoje têm dessa maneira? Dentro das células. Eu estou aqui, mas qualquer oferta eu saio. Primeira oportunidade eu saio. Ainda bota a culpa no pastor, bota a culpa no líder. Isso é desculpa esfarrapada, se não quer, fala que não quer. Pessoas esperam oportunidades, lá no versículo 16, Judas estava fazendo assim. Que diz assim, ó,
E desse momento em diante, buscava ele uma ocasião para o entregar. Ou seja, um bom momento, uma oportunidade para entregar. Muitos hoje estão esperando essa oportunidade para entregar Jesus. Mas como assim, pastor? Como é que é essa oportunidade? Basta surgir uma festa no horário do culto. Deixa Jesus para lá. Basta, o sol está quente, a praia aqui nada, o pastor colocou o culto agora às 18 horas, o sol ainda está quente. Deixa Jesus para lá. Um futebol na televisão, pessoas deixam Jesus para lá. Pecados que satisfazem a carne, deixa Jesus para lá. Jovens, cuidado com o namoro carnal, vocês estão vendendo Jesus por isso. Está negociando Jesus por isso, Jesus está longe disso. Fuja disso, fuja desse pecado. Não vendam Jesus por nada. O texto que nós lemos diz que Judas, ele recebeu para trair Jesus. Sim ou não? Judas recebeu. Mas sabe o que mais me entristece? É ver pessoas que estão pagando para vender Jesus, para trair Jesus. Pessoas pagam para trair. Judas pelo menos recebeu. Mas o que mais me alegra é ver pessoas que estão decididas a pagar um alto preço pelo ministério de Cristo. E aqui nós temos esse povo aqui. Glória a Deus. Quem está aqui decidido a pagar um alto preço para servir a Cristo? Aleluia. Mas eu fico feliz demais, porque Deus tem levantado homens e mulheres valentes, que não negociam Jesus. Líderes de sucesso que decidiram pagar o preço, que glorificam o nome de Jesus com uma vida compromissada com a obra de Cristo. Isso é algo que conforta o nosso coração. Ainda existe pessoas, Deus está levantando uma geração diferente, uma geração que adora em espírito e em verdade, que não quer saber das ofertas de Satanás, não quer saber das ofertas do mundo para entregar a Jesus. Pessoas que decidiram pagar o preço que for, seja o preço que for, eu não vou parar. Meus queridos, eu vou contar só um pouquinho aqui de algo que aconteceu comigo, de um testemunho. Eu não vou contar o testemunho do que Satanás fazia na minha vida, que aquilo ficou no passado. Eu quero contar um testemunho de que Cristo fez na minha vida. Existem muitas pessoas que ficam presas ao passado, falam de um testemunho, 1 hora do que Satanás fez, de como ela trabalhava, de como ela é envolvida na obra de Satanás, e falam 1 minuto do que Cristo fez. Quantas vezes eu fui tentado a trair Jesus? Quantas vezes eu fui tentado a vender Jesus? Quantas vezes eu fui tentado a parar com tudo? Eu não quero saber disso. No início, quando eu me converti, foi uma dificuldade muito grande. Cada um tem sua fraqueza, cada um tem sua dificuldade. Cada um tem um costume. E o que eu mais gostava de fazer era andar de moto. Tinha moto de trilha. A gente andava fazendo trilha. E desde quando eu comecei a me envolver com a obra de Deus, eu tinha um compromisso com pessoas. Quando eu me converti, eu tinha um compromisso. Eu comecei a levar muitas pessoas para a célula. Comecei a trazer pessoas para a igreja no domingo pela manhã, nos cursos pela manhã. E toda semana eu era tentado a não fazer isso, porque eu gostava muito de moto. Eu gostava muito de fazer trilha. E qual era o dia que a gente fazia trilha? Qual era o dia? Domingo de manhã. Aí eu olhava para a moto e olhava para Jesus. Eu olhava para a moto e olhava para as promessas de vida eterna que Jesus fazia para mim. Aí eu precisei tomar uma decisão. Ou eu vendo Jesus, ou eu vendo a moto.
Não precisa nem me perguntar. Claro que eu vendi a moto. Vendi a moto. Eu tinha o segundo desafio. Além de eu gostar de moto, eu criava pássaros de torneio. Não sei se alguém aqui conhece. Trinca-ferro. Todo dia, todo domingo de manhã, 5 horas da manhã já me acordava, cantando. Vamos pro torneio. Passarinho de torneio. Domingo de manhã. Eu falava, meu Deus, que desafio. Era o dia que eu passava o dia todo nos barzinhos, a parte da manhã nos torneios com o passarinho. E parece não, o diabo ele vai vender ou não vai? Levava no torneio, o passarinho tirava o primeiro lugar. Era aquele passarinho. E o passarinho, esse trinca-ferro já era um passarinho velho já, um passarinho de torneio, já velho. E já não tinha como eu soltar esse passarinho, eu tinha que vender. Ou entregar para alguém. Ou eu entregava Jesus, ou entregava o passarinho. Ou vendia Jesus, ou vendia o passarinho. Eu decidia vender o passarinho. Algo que me tentou muito foram essas duas coisas. Algo que tentou fazer de qualquer jeito, lutar. E depois que eu vendi a moto, ainda os amigos ficavam. Vão hoje? Eu peguei a moto com fulano, para você. Vão. Aí eu olhava as pessoas que eu ganhava para Jesus. Eu trazia para a igreja. Falava, não posso, eu tenho um compromisso com a obra de Deus. Eu não posso, eu tenho um compromisso. Meus queridos, não tem como eu ser cristão. Não tem como eu dizer que eu entreguei a minha vida para Jesus se eu não tiver o desejo de ganhar almas. A conversão não aconteceu. Se eu não tiver o desejo de ganhar almas para Jesus, a conversão ainda não aconteceu. Quem falou que se converteu não tem esse desejo, precisa rever. Aproveitar o próximo apelo e falar, eu quero me entregar verdadeiramente para Jesus. Eu creio que aqui não vou precisar de fazer apelo, que aqui tem verdadeiros convertidos, ganhadores de alma. Amém? Glória a Deus. Aqui tem verdadeiros líderes que decidiram pagar um preço. Meus queridos, aí quando eu não vou falar do resto da tentação, senão eu ficar aqui a semana, o resto da semana, depois não vai ter ninguém para pregar aqui mais. Que foram tantas tentações para que eu vendesse, para que eu entregasse, para que eu traísse Jesus. Tentações foram muitas, não faltaram. Mas, desde então, eu comecei a trazer pessoas, participava de uma célula, fui motivado muito pelo meu líder, está aqui, o pastor Carlos Araripe, o pastor Bruno. Eu fui motivado e muito para liderar uma célula. Eu falei, pastor, isso não dá para mim não, agora não quero. Eu lembro, não sei se o pastor Aripe sabe, eu fiquei 1 ano na célula, sentado, esquentando cadeira. 1 ano só recebendo. Ele falava, vai, Aderbal. Não. Teve um dia que ele falou, Aderbal, você hoje vai orar, pode orar pelas ofertas? Eu com vergonha? Eu falei assim, tá bom. Aí eu orei. Senhor, abençoa a sua oferta também. Aí na outra semana, eu falei, agora semana que vem eu pego ele. O que eu fiz? Peguei um papel, anotei minha oração. Fiquei a semana toda decorando. Senhor isso, Senhor aquilo. Senhor. Aí cheguei lá, arrebentei. Caramba, uau. Arrebentei. Beleza, quando foi naquela semana, cheguei, ele falou para o irmão que estava lá. Foi até no aniversário dele. Ele nem sabe disso, estou falando com ele agora. Que acho que ninguém sabia disso. Aí, no aniversário dele, o que o pastor Aribe falou? Irmão falando de tal, você ora pelas ofertas? E meu querido Aderbal, você pode orar por mim, meu aniversário, me abençoar? Eu falei, misericórdia. Sabe o que aconteceu, meus queridos? Nas outras 4 semanas eu não fui na célula. Ele me ligava toda hora. Eu não fui. Eu falei, não quero saber. Cheguei em casa bravo com a minha esposa. Eu não quero saber negócio de GCD, era GCD. Quero saber de negócio de GCD não. Fica mandando a gente orar. Eu não quero saber disso.
Meus queridos, aí passou aquele ano. E ele com maior paciência. Meu amado, tudo bom? Me ligar, meu amado, estou ligando para abençoar a sua semana. Como é que você está? Está bem? Estou bem, sempre está bem. O cara que não está bem, sempre fala que está bem. Verdade ou mentira? Sempre fala, como é que você está, meu querido? Estou bem, está nada, com a vida toda quebrada. Tá mal. Mas aí, um dia, caiu a ficha. Tanto me motivar, passou um ano. Aí montaram uma estratégia. A ficha caiu porque eles balançaram bastante assim. Pegaram um do lado do outro. Aí a ficha teve que cair, que montaram uma estratégia. Meu querido, você pode então abrir as portas da sua casa para acontecer uma célula lá? Pode. Quem vai liderar? Não, eu mesmo lidero. Beleza, pode. Foi na primeira semana. Quando foi na segunda semana no Tadel, ele chega para mim ali embaixo. Meu amado, eu estou para fazer uma viagem amanhã. Você pode dar o estudo da célula para mim? Eu falei, não posso. Não, mas eu vou viajar, não tem ninguém, a célula é nova, não tem ninguém ainda. Não, mas não posso. Mas meu querido, eu falei, tá bom, tá. Aí eu fiquei, meu Deus, tomara que não dá ninguém. Tomara que não vai ninguém. Aí Deus falou, tá bom. Aí quando chega naquele dia, no dia da célula, que era na quarta-feira, sabe quantas pessoas deram? 35 pessoas. Falei, misericórdia. Oh, glória. Oração forte. Aí 35 pessoas. E dali pra cá, assim, precisou de acontecer isso para cair a ficha, para você um servo de Deus. Você precisa fazer a obra de Deus. Não dá para negociar a Deus. Não dá para negociar a Deus a troco de uma timidez. Não dá. Você não sabe fazer, mas Jesus Cristo é aquele que capacita. É Ele que vai te capacitar, meus queridos. E dali para cá, começou, tava eu e minha esposa liderando, e Deus começou a enviar verdadeiros líderes que nós temos hoje, até hoje. Pessoas também que decidiram pagar o mesmo preço que nós por um evangelho sério. Temos lá hoje, para a glória de Deus, pessoas nos ajudando, começamos a liderar, começamos a multiplicar, líderes entenderam a visão, caiu a ficha, começamos a multiplicar, e hoje nós temos dentro das nossas células, para a honra e para a glória do Senhor, mais de 150 pessoas sendo cuidadas uma a uma, para a glória de Deus. Amém? Meus amados, isso é para a glória de Deus. Não deixa nada atrapalhar um chamado que Deus fez para a sua vida. Não venda Jesus por nada. Não negocie Jesus. Tome essa decisão na sua vida. Fala, eu não vou parar. Durante muitas vezes eu cheguei para o pastor Bruno, falei, pastor, eu não aguento mais. Eu vou parar, eu não aguento mais. Quantas tentações. E o pastor, vai meu filho, o Senhor é contigo. Vai nessa tua força, varão valoroso. Vai, que Deus é contigo. Não deixa, meus queridos, nada fazer parar. Porque quando você cede, presta atenção, quando você cede por qualquer pressão, sabe o que vai acontecer? Sempre vai vir essa pressão. Porque Satanás não quer que você passe daquele limite. Não se limite com pressão nenhuma. Quando você olhar para as muralhas, você pede estratégia ao Senhor que Ele vai te dar. E as muralhas vão cair na sua frente. Porque é o Senhor que derruba as muralhas. Eu convido você ao arrependimento. De repente, você já errou por alguma maneira. Você já errou. De repente até mesmo sem querer. Até sem saber que estava errando. Muitas pessoas erram sem saber. Mas eu te convido hoje ao arrependimento. Eu convido você que quer se arrepender e sabe que precisa ter um compromisso sério com Deus, a se colocar de pé e a vir aqui na frente e deixar nos pés da cruz tudo que um dia você praticou, que você sabe que não foi legal. Você sabe que você acabou negociando Jesus, você acabou deixando isso tomar o lugar de Jesus na sua vida. Hoje é a oportunidade de você lançar isso aqui nos pés do altar, representando a cruz de Jesus.
Eu convido você a se arrepender nessa noite junto comigo. Quando estiver aqui entoando esse louvor, eu quero que você comece a falar com o Senhor e derramar a sua vida diante do Senhor. Coloca a tua vida em ordem hoje, meus queridos. Coloca a tua vida hoje em ordem. Não deixa mais essa oportunidade passar. Você sabe o que precisa fazer. Você sabe que precisa se arrepender. Morte ali na cruz, carregando a minha Aleluia. dor, você se expôs por mim.